Fabrício Calazans está chegando aqui no Rádio Esportes, pela Itatiaia neste sabadão, trazendo o primeiro tempo do Galo. Fala, Calazans, um abraço, bom dia. Obrigado, deixa comigo, um abraço, bom dia pra você, João Vitor Cirilo, Emerson Romano, Natália Fiuza, Massa do Galo, quem se liga no Rádio Esportes. É o período de férias para os jogadores do Galão, Cirilo, mas já fica aqui a projeção para a primeira competição oficial do Galo na temporada de 2024, que será o Campeonato Mineiro, faltando a partir de hoje aí 34 ou 39 dias, a minha letra aqui me derrubou. Depois eu tenho que fazer a conta de novo. Que dia que começa, Calazans? Começa no dia 24 de janeiro. Dia 24, dia 16, é isso mesmo, 39 dias, Calazans. Então, tá vendo? É porque o meu quadro ficou parecendo com 9 aqui, e Romano é prova, tá lendo aqui. Acontece. Eu não sou perito em letra de boa qualidade também, não, te confesso. Nossa senhora, a minha é terrível. E aí, Cirilo, aquela estreia fora de casa contra o Patrocinense, lá no Pedro Alves do Nascimento. E um detalhe, né? A gente já vinha discutindo aqui na Itatiaia, quando da divulgação da tabela do Campeonato Estadual, uma tabela sensacional para o Atlético, apenas 2 viagens nesta primeira fase. O Patrocinense na primeira rodada e o Atlético na quarta rodada. Demais partidas todas em Belo Horizonte, destacando aí sequência de 2 jogos em casa, Democrata, Pantera e o clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV. E depois tem uma sequência de 4 jogos em BH. Tombense na Arena MRV, Itabirito no Independência, o América no Independência, o Mando de Campo do Coelho clássico e ainda o Ipatinga na Arena MRV. Tô falando isso tudo porque Campeonato Mineiro para o Atlético terá um sabor diferente. Não é todo dia que uma equipe tem a possibilidade de conquistar o pentacampeonato em seu estado. 5 conquistas seguidas é algo muito raro de acontecer e que o Atlético vai brigar na próxima temporada. E aí o que chama atenção, à beira do gramado, Luiz Felipe Scolari. E aí o nosso Henrique André ontem fez um levantamento sensacional. Eu acompanhava toda a apuração. O Big Phil, ele tem mais de 30 títulos na carreira. E por incrível que pareça, ele tem pouquíssimos campeonatos estaduais. Para ser bem exato, ele tem 3 campeonatos estaduais, todos comandando o Grêmio, todos lá no Rio Grande do Sul, portanto. Temporada 87, estava nascendo e o Filipão já era campeão, 95 e também 96. Ou seja, o Filipão terá a possibilidade de conquistar aos 75 anos de idade, o primeiro título de campeão estadual, atuando longe do Rio Grande do Sul. A turma que gosta de pesquisar, se der um Google, vai até aparecer um título do Filipão em 81 pelo CSA, Campeonato Estadual. Mas o Henrique André apurou, também estava dando uma pesquisada, tá errado ali. Nem tudo você pode confiar na internet. Esse título aí não existiu. Então, o Filipão, que tem contrato até dezembro de 2024, terá esta motivação extra, vencer um campeonato estadual longe do Rio Grande do Sul. E vamos ver qual vai ser, evidentemente, né, quais serão as formações das equipes para a próxima temporada. Um período muito inicial ainda, o Atlético certamente vai ter uma sequência maior do que o Cruzeiro, por exemplo, no comparativo. E você considera, Natália, que o Atlético entra ano que vem com a responsabilidade, mais uma vez, de sustentar o favoritismo que foi estabelecido nas últimas temporadas? Porque o Atlético é o atual tetracampeão, né? Tetracampeão mineiro. Isso segue para a próxima temporada, esse cenário aí de responsabilidade? Ou vamos aguardar para saber como é que as demais equipes vão ser montadas, Natália? O favoritismo do Atlético não tem como ser tirado, né? A equipe de maior investimento, mas também a equipe que vai começar a temporada mais organizada, né? Porque é um trabalho de continuidade no caso do Atlético. Não só do seu treinador, mas também da maior parte do seu elenco. O Galo vai fazer aí contratações pontuais, nenhum tipo de reformulação muito grande. É diferente, né? Do Cruzeiro e do América, que vão ter que utilizar o estadual ainda para o processo de adaptação do novo comandante e dos jogadores que irão chegar. Então, o Atlético, que já era favorito pelo investimento, torna-se ainda mais favorito porque já entra na competição estadual pronto para dar sequência ao que foi bom no término de 2023, enquanto as outras equipes ainda estarão se organizando. Creio sim que o Atlético segue com a responsabilidade de confirmar esse favoritismo dentro do campo, mas acho que a tendência para esse campeonato estadual de 2024 é que a responsabilidade, principalmente do lado do Cruzeiro, também aumente.
Acho que está na hora do Cruzeiro deixar de ser só um mero participante do Campeonato Mineiro e voltar a brigar na final. Ainda assim, se essa hipotética decisão acontecesse entre Atlético e Cruzeiro, o Atlético ainda seria muito favorito. Considero, Emerson Romano, a responsabilidade pelo histórico recente do lado do Atlético e, evidentemente, aguardando o que vai acontecer também de montagem de elencos, né? Muito inicial ainda esse processo, mas o Atlético larga em clara vantagem justamente por ter um time base que vai ser o mesmo pro próximo ano, né? Pouca coisa vai mexer para esse próximo ano, né? Na verdade, duas equipes têm um time base pro Campeonato Mineiro. E as duas começam com A. Atlético e Atlético. Exatamente. É verdade. Os dois têm um time base. Aliás, o Campeonato Mineiro, dos 12 participantes, 8 tem calendário cheio, tá? 8 equipes vão ter calendário cheio. Que é uma boa notícia. É ótimo. Que é ótimo. Porque você tem Série A, Atlético Cruzeiro, Série B, o América, na Série C, Tombense e Atlético, e aí na Série D você tem Pouso Alegre, tem Vila Nova que conseguiu a classificação, enfim, são 8. E isso faz o quê? Isso exige um investimento maior dessas equipes, isso exige Ipatinga também tá. Ipatinga também. Ipatinga também. Itabirito e Uberlândia praticamente que subiram, né? Não tem calendário. Não tem calendário cheio ainda. E Patrocinense é outro deles. Outro deles. E você precisa aumentar o seu... E o Democrata de Valadares. Pantera, né? Você precisa aumentar o seu nível de investimento. E isso é bom, porque você eleva o nível do campeonato estadual. Há quanto tempo a gente não tinha 8 equipes das 12 disputando... Acho que é o segundo ano seguido que isso acontece, né? Então a gente precisa muito valorizar esse aumento do nível. Óbvio que em termos de nível, pelo Atlético já ter um time base, pela campanha que fez no retorno do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem um favoritismo nesse momento no Campeonato Mineiro. Mas não adianta você ter favoritismo no papel se não colocar isso em prática em campo. E agora, o que penso também sobre o estadual, e aí independente se for a situação do Atlético, a situação do Cruzeiro, a situação do América, é um começo de temporada e as primeiras semanas, o primeiro mês do campeonato estadual, ele ainda é uma pré-temporada, né? Sim. É importante dizer isso, porque né? o tempo é curto, né? A maioria volta no dia 8. O campeonato começa dia 24, são 16 dias de pré-temporada. É pré-temporada. É pré-temporada. Tem que ser utilizado dessa maneira. O campeonato estadual, ele faz parte de um processo de pré-temporada. Porque se você encarar o campeonato estadual já de barra pesada... Eu tenho que ganhar desesperado, vou mandar o treinador embora porque perdeu 4 seguidos, com você calma. Vai chegar no final do campeonato da temporada com o seu time arrebentado fisicamente. A gente fala aqui de um protagonismo do Atlético, de um favoritismo, mas a gente tem que colocar isso dentro de um teto, né? Da responsabilidade dentro de um campeonato estadual. Um exemplo, nesse estadual, Cruzeiro fez um estadual muito ruim e conseguiu terminar a temporada de forma positiva, na Série A e com a vaga na Sul-Americana. O América fez um campeonato estadual onde dava mostras pra gente de que seria um ano bastante promissor elogiado, pro América, né? Não, olha só o Campeonato Mineiro que faz o América, tem uma base, tá aí com o seu treinador, vai ter sequência, dá pra brigar, enfim, olha como foi o ano do América, virtualmente rebaixado ainda no primeiro turno. Então, acho que é preciso ter muita cautela com a avaliação que se faz do campeonato estadual. Isso tira o favoritismo do Atlético? Não, de forma nenhuma, mas principalmente para as outras equipes que estarão em início de trabalho, é muito mais um período para você fazer avaliações, fazer testes, entender quem melhor se encaixa em qual posição, entender a melhor forma do time jogar, até porque depois as competições avançam e o nível de enfrentamento dos outros torneios é diferente do estadual. Então a gente tem que levar o estadual com muita calma, né, Cirilo? Não dá para a ferro e fogo logo no início do ano. Só tem um estadual que você pode te dar um parâmetro da sequência da temporada, principalmente do Campeonato Brasileiro, que é o Paulista. Sim. Até pelo fato de que você tem os 4 grandes se enfrentando, então já tem um nível alto ali, e o pessoal do interior investe pesado. É o principal estadual do Brasil. Então, somente esse, você pode falar assim, ó, dá para tirar um parâmetro do que pode ser o restante. Agora, os outros campeonatos estaduais... E é um momento também, viu, Calazans, para dar um tempo de campo aí pra molecada, né? Colocar alguns para jogar, tirar aquela pressão de estreia no profissional, porque depois é pauleira, cara. Depois é Copa Libertadores, depois vem Campeonato Brasileiro, o nível de competição aumenta e aí fica mais difícil ter espaço pra turma também. Hora boa também vai dar um tempo de rodagem pra essa turma, e o Atlético prometeu
ter um complemento importante do elenco com as categorias de base, né, Calazans? Pois é, prometeu, é o que a gente espera e quem sabe também a gente possa observar já nestes primeiros trabalhos, o Atlético se representa no dia 8, algum jogador que venha a se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que naquele jogo contra o Bahia também, o Atlético teve alguns garotos relacionados. Ainda sobre o Campeonato Mineiro e sobre o início da próxima temporada, só como curiosidade, é bom a gente destacar que o Otávio, o volante, naquele segundo jogo da final do Campeonato Mineiro contra o América, ele foi expulso. 2 cartões amarelos. Então, ele será desfalque na primeira rodada do Campeonato Mineiro. E um outro ponto que chama atenção, Cirilo, e até endossando o que você está falando de oportunidade para a turma da base, é que o Atlético terá, no início da próxima temporada, um DM vazio. Porque tem 5 caras que estão no DM se recuperando. Estou falando aí do Maurício Lemos, músculo adutor da coxa direita, o Saravia, posterior da coxa direita, o Zarate, posterior também da coxa direita, o Batalha e também o Bruno Fux, em processo de fisioterapia, Batalha com uma artroscopia no joelho direito e o Bruno Fux com uma lesão na coxa direita, e tem também a situação do Vargas, que a gente não sabe se permanece, se continua, tem contrato, que contra o Bahia voltou a ser relacionado após 3 meses. Então é uma notícia boa também para o torcedor do Atlético, que começa a temporada de 2024 com o DM zerado, então de tanque cheio, o Filipão terá todo o elenco à disposição. Não me falha a memória, quem virou a temporada passada no DM foi o Arana, né? Foi. E aí demora para retomar, enfim, para voltar a jogar, para voltar a ter ritmo de jogo, e termina o ano jogando bem. Começar o ano com todo mundo à disposição é boa notícia, Romano. É um baita de um reforço pro Filipão, né? É um baita de um reforço. E para aumentar, inclusive, a competitividade nessa defesa aí, né? Meio campo também. E porque com todos esses zagueiros recuperados, principalmente, né, o Bruno Fux, que a gente tinha uma expectativa grande para esse ano de 2022, de 2023, e eu não acho que ele não tenha correspondido, mas claramente foi prejudicado pelas lesões, né? Poderia ter tido uma sequência maior, mas, por exemplo, com todo mundo à disposição aí na zaga, já é uma baita de uma disputa num setor que terminou o ano muito bem, né? Como a melhor defesa do campeonato. Imagina o meio-campo. Porque o meio-campo terminou ali, a dupla, principalmente de volantes. Terminou Otávio e Edenilson. Você tem Batalha, você tem o Rubens. Batalha que, quando se lesionou, era capitão do time. Pois é, você tem o Rubens, que voltou a jogar no meio-campo. Você tem o Zarate, que faz essa função de segundo homem do meio-campo. Tem o Patrick, que também consegue fazer essa função. Quer dizer, o Filipão com opções interessantíssimas aí nesse meio campo do Atlético. Semana que vem vai começar com uma entrevista importante, né, Calazans? Vejamos se teremos aí alguns detalhes sobre reforços, se a turma vai falar um pouquinho sobre contratações para esse próximo ano, que, ao que parece, não serão muitas pelo indício de sequência de boa parte do elenco, né, Fabrício? Pois é, inclusive 9, né, que seguem daquele elenco da temporada de 2021, a mais vitoriosa do clube, e não é segredo para ninguém que o Atlético busca esse jogador ali de meio campo e também atacantes de velocidade que atuam principalmente pelas beiradas. E a turma da defesa, inclusive, terminou como a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, ao lado do Cruzeiro. A turma tá todo mundo ali de contrato renovado. Então o Atlético já confirmou, segunda-feira, 15h, sede de Lourdes, o Rodrigo Caetano, Sérgio Coelho, o Bruno Musi e o CEO, para falar principalmente um balanço do triênio, que foi essa primeira parte da gestão do Sérgio Coelho, e para falar de planejamento de futebol para a próxima temporada. O Atlético está bem tranquilo no mercado, você vê que praticamente nenhum nome vaza, o que surge são meras especulações. Essa semana a gente teve aí Thales Magno, alguma pessoa falando de Gabriel Peck do Vasco da Gama, que está muito valorizado. Então, assim, são pouquíssimas opções no mercado e o Atlético também sem muito desespero. Parece que a turma tem contrato, até então não tem propostas para tirar nenhum jogador do Atlético, é mais ou menos acertar alguma coisa do setor defensivo e manter a defesa que tem dado certo, Cirilo. Sabe por que isso está acontecendo? Porque o Atlético vai buscar reforços pontuais. São 3 reforços, o Atlético já disse. Um meia, um atacante de área e um jogador de beirada. Então, o Atlético nesse momento não é interessante para o pessoal fazer onda. Ficar especulando. E tentar valorizar jogador. Por quê? Porque é muito específico o que ele vai buscar. Se fosse antes na temporada passada que ele contratou muito, aí a galera toda hora saía, o atleta é interessado não sei o quê. Como isso não está acontecendo, por isso que está mais tranquilo, assim, Não, e contratou muito e ainda assim foram o quê? 10 jogadores, Pois né? é. A tendência para esse ano é que sejam o quê? 4,
5 no máximo, pensando talvez 2 pontas, Você um pensa centroavante. Alguém saindo aí, Né? para Alguém reposição, saindo, abre um espaço na folha, abre um espaço no time. Então a tendência é que seja um mercado mais light, né, Calazans, do Atlético. Até porque se você pegar do início da gestão do Rodrigo Caetano, foram 25 contratações. Tem times que fazem muito mais contratações. Tem time que faz isso numa temporada. Exatamente. Então não é uma política de muitas contratações. Até falei de garotos relacionados contra o Bahia e estou equivocado. Contra o Bahia de garoto mesmo, assim, o Alisson, né? Sim. Meio campista. Até dei uma conferida aqui na ficha técnica do duelo contra o Bahia. Apareceram outros aí no decorrer da temporada. Você tinha me perguntado sobre a turma da base que vai ganhar espaço. Então é mais ou menos por aí. O Atlético bem tranquilo, mas claro, o torcedor esperando uma boa notícia aí do Caetano na segunda-feira. Certamente já estão monitorando o mercado, já tem alguns atletas que o Atlético tem mirado, mas a gente sabe que se vazar o nome também aparece todo mundo. Vide Gustavo Scarpa, né? Já apareceu verdade. agora umas 15 equipes querendo o Scarpa. Todo mundo querendo. Fabrício Calazans está de volta. Fala, Calazans. Olha só, Cirilo, a gente vem acompanhando durante toda a semana Copa Libertadores. Os últimos classificados, o Atlético sempre de olho. São 47 times na disputa e a equipe de número 45, a gente trouxe durante essa semana, foi o Estudiantes de La Plata. Campeão da Copa Argentina. Campeão da Copa Argentina, tetracampeão e que deve entrar, Romano, no pote 2. O pote do Atlético. Então não seria um adversário do Atlético. Hoje sai o penúltimo classificado. Ele vem lá da Argentina. Hoje tem a final da Copa da Liga Profissional entre Platense e Rosário Central. Horário de Brasília, a bola rolando às 9 horas da noite. O Rosário Central já está na Copa Libertadores. Se vencer hoje esta competição, Copa da Liga Profissional, a vaga vai para o Godoy Cruz, entrando na pré-Libertadores. Mas, se o Platense vencer hoje a equipe do Rosário Central, o Platense vai para a fase de grupos e o São Lourenço, que também já está classificado, fica com a vaga na pré-Libertadores. Então, hoje a gente tem o 46º time classificado, que vem da Argentina. Vai faltar apenas uma equipe que vem da Bolívia. Lá ainda tem uma competição em andamento. Bolívar e Jorge Wilstermann farão 2 jogos para definir lá o campeão. Então, Cirilo, é uma situação que o Atlético já está de olho. Copa Libertadores. Lembrando que este mês tem o sorteio da pré-Libertadores, dia 19, lá em Luque, na Grande Assunção. Em março do próximo ano tem o sorteio da fase de grupos e o Atlético iniciando no mês de abril. O sorteio tem gente que acompanha igual o jogo, né, Calazans? Igual o jogo. E é legal, né? E uma torcida pesada. Em virtude, a gente vem destacando dos vários clubes brasileiros no pote 1, então não podemos ter confronto aí de mesmas equipes do país nesta fase de grupos. Então, dos gigantes, a tendência, vamos esperar o ranking da Conmebol, que será divulgado ainda este mês, é que de peixe grande tem apenas o River Plate. Então o Atlético tem 3 opções aí de times como cabeças de chave. Então 33,33% de chance. Tem Peñarol, tem o River Plate, que são os maiores. Então vamos ver se escapa do River Plate. Boa, vamos ver, né, como é que vai ser encaminhada essa situação. Os brasileiros seguem como bastante favoritos, né, Natália? Bastante favoritos, até pelo investimento, né? E porque a gente tem visto uma hegemonia dos brasileiros na Libertadores ao longo das últimas temporadas, principalmente com o Palmeiras, com o Flamengo. A gente teve recentemente o Atlético Paranaense, né? Que agora não vai disputar, mas foi finalista. Enfim, os brasileiros têm um domínio na Copa Libertadores, muito porque hoje é o país com maior investimento. Olha aí, por exemplo, tem o time do Flamengo, que é considerado o melhor elenco do continente, da América do Sul. Os caras estão gastando 80 milhões para contratar agora. E para tirar gente, inclusive, que está, né, nos rivais aí sul-americanos, como é o caso do De La Cruz, que vai trocar o River Plate pelo Flamengo. Mas tem tudo para ser uma competição bem legal, bem disputada mais uma vez, e fica a expectativa, né, para o Atlético figurando nesse pote 2, o quão difícil pode ser ou não esse grupo, né, Cirilo? Com certeza.